aspecto. Os dois são espetaculares, mas o Bruno Henrique é mais importante por isso. Ele não tem substituto. Eu acho, Arnaldo, que nem o Bruno Henrique... Não concordo, porque o Jorge... Concordo, mas não concordo e recorro até à entrevista que o Jorge Jesus deu ontem. Eu acho impossível medir quem é mais importante. Sim. Mas mais importante talvez não seja menos substituível. Se pode tivesse ser que melhor. escolher um dos dois. Depende, porque o Jesus deu uma explicação muito boa ontem para aquilo que vocês chamam de erro. Ele não tinha o Gabriel suspenso. Isso. E ele escalou o Diego em vez do Pedro. Sim. E a explicação dele é tão boa que, em vez de eu resumir, podemos colocar no ar a explicação dele, diretor? Roda o que disse o Jorge Jesus sobre por que, na ausência do Gabriel, ele mudou o esquema e, em vez de colocar o Pedro, um centroavante, por outro, optou por escalar o Diego na final ontem em Quito. O Pedro é um jogador que depende muito daquilo que a equipa possa fazer ofensivamente, porque é um jogador da área. E a equipa para o início deste jogo não precisava de um jogador com essas características. Tinha o Bruno para o fazer. Precisava de um jogador que fizesse mais o terceiro médio e menos o segundo avançado. É uma equipa que tem uma fase de construção muito complicada, se tu não perceberes, e por isso é que foi a minha opção pelo Diego. Pedro é um jogador que tem feito gol, é um jogador da área. O Pedro é um jogador que dentro da área tem uma qualidade, fora da área tem outra, por isso é que nós procuramos um jogador com essas características e por isso é que ele hoje não foi a opção em função do Gabigol, porque ele não é um jogador que consiga transportar e jogar sozinho quando a equipa precisa no contragolpe, não é? Porque hoje o jogo obedecia a essas características, mas um jogador quando a equipa tem uma qualidade ofensiva muito grande, ele dentro da área é um matador e mais uma vez fez um gol. O Gabriel, ele é um cara que quando você joga no contra-ataque ele é útil. Se você precisar de um finalizador, como já disse o Arnaldo, ele hoje é o melhor finalizador do futebol brasileiro. Ele sai da área deixando a zaga completamente confusa, como aconteceu domingo contra o Atlético Paranaense. Cadê a referência? Está lá na ponta direita, dando um toque para o Bruno Henrique. Eu acho que os dois são especiais. E o Gabriel é um jogador que faz muitas funções, né? Ele lembra um pouco, nesse sentido, o Bebeto. Podia jogar na área, fora, e até com mais imposição de área do que o Bebeto e talvez mantendo muitas das virtudes que o Bebeto tinha fora da área também. Então eu não consigo medir quem que é o mais especial. Eu acho os dois especialíssimos. Né? Eu acho que o melhor termo é o menos substituível. Eu acho que é mais difícil substituir o Bruno Henrique do que substituir o Gabriel. Diga-se. Mas no jogo de ontem, por exemplo, o Jesus não viu como substituir o Gabriel. Para jogar na altitude, para jogar no contra-ataque, ele não viu característica no Pedro e no Lincoln também não. E ele preferiu mudar o esquema. Mas aí é o seguinte... Mas não funcionou. É o seguinte, não funcionou. Quer ver? Vamos colocar o campinho inicial do Flamengo. Também acho que não funcionou. Vamos colocar o campinho inicial do Flamengo e as alterações. E talvez também não tenha funcionado, porque é difícil medir a dificuldade física na altitude. Não, é também, diferente. Né? É um outro cenário também. É um outro cenário, né? Que o próprio Jesus disse desconhecer, né? Exato. Até essa partida. Ele começou assim... Porque ele jogou enquanto o Emelec em Guayaquil. Guayaquil é diferente. Isso. Guayaquil não tem altitude, Não né? tem, O nível é do mar. diferente, exatamente. E aí as alterações que ele fez na partida foram as seguintes. Colocou o Vitinho no lugar do Diego, viu que precisava de velocidade, né? Perdeu muita velocidade com o Diego. Vitinho, um jogador que ele não tinha usado ainda. Primeira vez que ele usou o Vitinho. Ele conserta o erro quando ele coloca o Vitinho. O Pedro entrou no lugar do Bruno Henrique, impressionante, porque o Pedro já tem uma média de gols absurda 53 minutos ele jogou e fez 3 gols. 3 gols. 53 Cheira minutos. a gol. E aí um zagueiro por outro aos 39. Pois E aí o time terminou dessa forma. A gente está dizendo aqui que não funcionou, mas o Flamengo traz um bom resultado, cara, de Quito, hein? Traz um bom resultado. Agora, ele não precisava... E é mais fácil falar depois do que aconteceu, né? Mas ele não precisava... E me parece que quando ele escolhe o Diego, ele deixa muito claro que o Diego é o 12º titular do Flamengo, né?
porque ele faz questão sempre de botar o Diego. Ele já falou sobre isso, que está tentando premiar o Diego pelo final da temporada, quando o Diego entrou muito bem, principalmente na Libertadores. E o Gerson chegou a ficar irritado numa substituição esse ano pelo campeonato estadual. Também deixa claro que a antiguidade é posto. Falou sobre isso, que os jogadores que chegaram agora vão ter mais dificuldade para entrar na equipe, porque os jogadores que já estão no elenco já conhecem os movimentos, estão há mais tempo aqui, já conhecem o esquema e tudo mais, o modelo de jogo. Mas isso não impede da gente, mesmo conhecendo as intenções, e ele explicou bem as intenções dele, de que ele precisava de mais um terceiro médio do que um segundo avançado, para usar as palavras dele, da gente achar que ele errou. Eu acho que ele errou, eu acho que ele poderia ter feito o Bruno Henrique centralizado com o Arrascaeta, como o Arrascaeta algumas vezes vem jogando, com o Michael ou o Vitinho, os dois abertos pelos lados, dando velocidade, ou simplesmente o 9 pelo 9, o Pedro no lugar do Gabriel, embora o Pedro tenha características diferentes do Gabriel. É mais fácil falar depois do que aconteceu. Mas né? a gente tem que Mas analisar. a gente tem que analisar. Como Exatamente. a gente analisou que o Vitinho entrou muito bem. Também foi uma decisão dele. Ele praticamente não havia usado o Vitinho na temporada. Enfim, é o nosso papel. Se a gente não conseguir julgar o Jorge Jesus ou qualquer outro treinador, a gente não precisa fazer nada aqui. Exato. Exato. O nosso papel é esse. Então a gente vai fazer outra coisa. A gente Pega enaltece. 100 e vai fazer outra coisa. Exato. A gente enaltece o Mister, o trabalho, todos os acertos e tudo mais, mas dessa vez ele errou. E mesmo que ele tenha justificativas interessantes para expressar. Eu acho que quando o Eric Faria deu a pista que ia jogar o Diego e não o Pedro, eu achei que ele tinha errado já, antes. Por quê? Jesus. O Jesus, não o Eric. O Eric estava na pista certa. Por quê? Porque eu entendo que o Diego funcionou com o Jesus, muitas vezes, na função do Gerson, função mais atrás. Quando jogou Diego, Everton Ribeiro, mais dois atrás, não foi tão bem assim nas outras vezes. E aí o Cerezo tocou num ponto importante para a gente entender como funciona a cabeça do Jorge Jesus. Ele, de fato, tem uma hierarquia de alterações de acordo com o lastro de cada jogador, a vivência. Então o Diego é o 12º, ou talvez o René seja o 13º, e assim por diante, os que estão há mais tempo. E o que a gente elogiou muito do Flamengo esse ano, o Flamengo foi cirúrgico nas contratações. Mas esse sinal de que eles vão entrar aos poucos é um sinal que a gente precisa compreender. Se assim continuar Thiago Maia ainda não entrou. Thiago Maia ainda entrou, Pedro Rocha. Porque a substituição do Bruno Henrique, que hoje não é possível a gente imaginar, ela poderia vir com, sei lá, o Pedro Rocha, ou o Michael, alguma outra situação, mas hoje dá pra gente imaginar que se o Bruno Henrique não puder jogar na próxima quarta-feira com o tornozelo, ainda bem que não foi nada grave. Estavam todos no banco ontem, tá? É. Thiago Maia, Pedro Rocha. Quer dar uma olhada na minutagem dos reforços? A gente Até separou... agora.